Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, segunda-feira, 23 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra os links para rever as entrevistas que já aconteceram aqui no programa. Enfim, esse espaço é criado para você, participe. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba, teste do coraçãozinho será obrigatório. Projeto aprovado pela Câmara de Vereadores obriga os hospitais e maternidades particulares da cidade a realizarem o chamado teste do coraçãozinho, o exame de oximetria de pulso para detecção de problemas cardíacos em recém-nascidos. 15 perde com gol sem querer. Copa Paulista, Nhoquim estreia com derrota na segunda fase e acumula 5 jogos sem vitórias no torneio. O único gol do jogo saiu em cruzamento errado de Rafinha. Gazeta de Piracicaba, roubos no Areão. GOI identifica 10. Todos são adolescentes e a maioria tem 15 anos. Eles são conhecidos pela violência. A Delegacia Seccional de Piracicaba, por meio do Grupo de Operações Especiais, junto com uma equipe do 4º Distrito Policial, identificou 10 adolescentes envolvidos com assaltos na região do bairro Areão, onde este ano a mesma equipe de investigação deteve 4 adolescentes no local após um roubo, inclusive com arma de fogo. A suspeita é que havia no mínimo mais 3 adolescentes no meio, mas eles fugiram ao ver a viatura. Vinhaça pode ampliar a vida dos canaviais. Usinas pesquisam o uso da vinhaça concentrada na cultura da cana. No Sena USP, estudo trabalha com a correção da acidez do fertilizante. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Segunda-feira chuvosa durante o dia e também à noite. A temperatura máxima chega aos 25 e a mínima aos 17 graus. E após o intervalo, eu converso com Marcelo Astolfi Mazei, que é diretor local do SESI. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora. E hoje comigo no estúdio, Marcelo Astolfo Mazei, né, Marcelo? Diretor local do SESI, o Serviço Social da Indústria de Piracicaba. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? E aí espero que os telespectadores possam aí ter um pouco mais de informação sobre o SESI, que é uma entidade com mais de 60 anos de existência, e o que a gente faz aqui em Piracicaba e região, para que vocês possam ter toda essa informação possível. O SESI está presente em Piracicaba na Vila Industrial, né? Isso, não é isso? Exato. Numa estrutura muito bem montada, um prédio super bonito. O Mercadão, eu quero comparar o Mercadão com essa casa de leis. Na verdade, o que é o SESI? Faz parte do Sistema S, a gente sabe, mas qual é a estrutura administrativa do SESI? Quem mantém o SESI? O SESI, na verdade, é uma entidade que foi criada lá atrás, em 1945, por um grupo de industriais para prestar serviço social para a indústria, né, voltado exatamente para os trabalhadores da indústria. Então, desde essa época, né, que o SESI desenvolve diversas atividades e de forma a nível Brasil independente. Por exemplo, aqui em São Paulo, o SESI está vinculado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que, vamos dizer assim, existe um conselho regional que administra as ações e atividades tanto do SESI quanto do SENAI no estado de São Paulo. No Rio de Janeiro a mesma coisa, em Minas Gerais a mesma coisa e em outros estados do país também a mesma coisa. Porém, há uma liberdade para cada uma dessas federações de optar quais serviços, por exemplo, o SESI vai atuar. Aqui no estado de São Paulo, basicamente, nós trabalhamos com a educação básica, né, educação de ensino médio, educação de jovens e adultos, que se torna, na verdade, o nosso principal serviço, o nosso principal objetivo. E, obviamente, nós trabalhamos com as áreas de lazer e esportes, com as áreas de cultura e com a área de saúde também. Mas, assim, é muito livre. No país todo, cada federação de indústria, cada SESI, cada SENAI, opta pelo tipo de serviço que ele vai ofertar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul existe farmácia do SESI, né, que estão nas ruas e trabalhando e ofertando os seus produtos. E aqui não, nós não optamos por esse serviço. Então, é muito independente essa tomada de decisão de qual serviço você vai ofertar. Como aqui no estado de São Paulo, esses industriais que começaram também a montar o SESI, tinham na educação o seu principal objetivo, então a gente trabalha fortemente na educação, praticamente 70% dos nossos recursos são direcionados para a área de educação, porém a gente atua em outras áreas que são extremamente importantes para nós, como a área cultural, por exemplo, onde a gente está desenvolvendo diversas atividades, crescendo cada vez mais, né? Se a gente for olhar o passado, nós tínhamos núcleos de teatro e tínhamos aulas de teatro e peças de teatro. Hoje nós temos um centro de atividades culturais, com atividades não só de teatro, de música, de dança, exposições itinerantes e aulas também, né? E, obviamente, essa é uma atividade muito nova, né? Transformar os nossos núcleos de artes cênicas em centros de atividades culturais, mas o que a gente quer é efetivamente fazer um aporte ainda maior nessas atividades e realmente fazer com que estejamos inseridos aí na cultura. Aqui em Piracicaba, nós temos aí no nosso espaço, nós temos uma unidade chamada, que nós chamamos de Centro de Atividades. Essa unidade fica lá na Vila Industrial, como você mesmo colocou. Na verdade, foi eu gostaria até de deixar aqui não uma mensagem, mas efetivamente colocar um ponto, né? O Centro de Atividades do SESI, lá naquela região, foi fruto do trabalho do seu Mário Mantoni, que infelizmente nós perdemos aí o mês passado, veio a falecer, e ele colocou aquilo lá visualizando exatamente a industrialização da cidade e também ali o desenvolvimento daquela região, que é o que efetivamente acontece. Aquele espaço é um prédio muito bonito, muito grande. Quais que são as atividades que são desenvolvidas lá e a estrutura que pode oferecer à população? Na verdade, nós temos ali um prédio enorme, nós temos uma área de 74 mil metros quadrados, aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída.
Lá, basicamente, nós temos a escola, né? Temos uma escola que atende o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, vamos dizer, crianças de 6 até 14 anos, e depois o ensino médio de 15 até 17 anos. Então, nós atendemos esta faixa e também atendemos o que nós chamamos de educação de jovens e adultos, o famoso telecurso, ou agora novo telecurso, que é uma criação do SESI em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Nós atendemos lá também. E ali nós temos também uma área esportiva muito grande, onde temos ginásio coberto, temos campos de futebol, temos canchas de bote, piscinas, aquilo tudo, essa parte, principalmente essa parte de lazer e esportes, no nosso atendimento, ele é prioritário para o funcionário da indústria, mas a gente consegue abrir o espaço para que toda a comunidade possa utilizar o centro de lazer. Né? Pois é, o centro de lazer, essa questão da educação fundamental e básico, ela não é aberta a toda a população? Não, ela não é aberta porque, na verdade, ela é aberta para aqueles filhos de funcionários da indústria. Como nós temos um volume de vagas menor do que a demanda, ou seja, a quantidade de industriários que querem colocar os seus filhos na escola é muito grande, e nós não conseguimos dar conta, então não dá nem para a gente abrir para a comunidade como um todo. Por quê? Porque a gente não teria vagas para colocá-los. Inclusive, o próprio industriário, aquele que trabalha na indústria, ele participa de um sorteio para que ele possa ingressar com o seu filho lá, justamente em função dessa diferença entre a nossa oferta e a demanda que temos na cidade de Piracicaba. Ainda mais agora, com um boom de industrialização, com a vinda de empresas, esse crescimento industrial que a cidade está tendo, a gente infelizmente não tem como atender a todos. Porém, a gente faz o melhor a atender aqueles que precisam e que conseguem, no sorteio, ter os seus filhos estudando com a gente. Né? Qual o número de vagas que são disponíveis? Todo ano nós disponibilizamos. Nós sempre, até quem tiver interesse, quem for industriário tiver interesse, ao acessar a nossa página local, nós já estamos lá com as definições para a inscrição para 2014. Né? Então, basicamente, nós abrimos inscrição para o primeiro ano do ensino fundamental, que são crianças que têm 6 anos ou que completarão 6 anos até 30 de junho do ano que vem. Então, essas crianças, já a partir agora do comecinho de outubro, podem fazer as suas inscrições através do site do SESI. Nós não fazemos mais inscrições presenciais, ele tem que entrar no site do SESI, www.sesisp.org.br, fazer a sua inscrição, confirmar a sua inscrição, e aí depois, quando for sorteado, ele tem que levar uma série de documentos e tudo mais. Mas essas inscrições estarão abertas a partir de agora, né, no finalzinho desse mês e começo do mês que vem, e aí as pessoas pleiteiam. Então nós abrimos 60 vagas na Vila Industrial e 60 vagas na nova escola. Hoje nós estamos lá no Jardim Primavera, mas a nova escola que nós estamos terminando de construir, que vai ser ali no Jardim Planalto, uma construção nova, um prédio novo, totalmente adequado às nossas intenções, que nós trabalhamos com período integral. Nos prédios que estamos hoje, infelizmente, não é possível fazer isso, mas estamos finalizando a construção deste novo prédio. Então, abrirão-se ali 60 vagas na Vila Industrial e 60 vagas no Jardim Planalto. Isso para o primeiro ano do ensino fundamental. Nas outras séries, da segunda série do segundo ano até o 9º ano do ensino fundamental, a gente, no início de novembro, as vagas são abertas naquelas séries onde, por algum problema, ou a criança ficou retida, ou a criança foi embora, quer dizer, houve uma transferência. Então, essas vagas serão disponibilizadas e o processo aí é um processo seletivo. Nós temos uma pequena prova que a criança participa, e aí há uma classificação e ela entra por esta classificação. Entendi. Falando ainda sobre educação, qual que é o diferencial do ensino oferecido pelo SESI que torna ele tão concorrido? O diferencial, né, é exatamente não só a dedicação dos nossos professores, mas uma metodologia de ensino que a gente vem desenvolvendo há muitos anos e que agora, inclusive, é uma metodologia de ensino já formatada. Nós tínhamos, uns 10, 15 anos atrás, a gente já tinha vamos dizer assim, esta fama de um bom ensino,
e a gente viu que, na verdade, era um bom ensino sim, precisávamos melhorar cada vez mais. E nós criamos o nosso próprio método de ensino, coisa que a gente fazia sedimentada e agora único para todas as escolas do estado de São Paulo. Então, esse sistema de ensino SESI é um sistema que tem o grande foco dele, a grande ideia nossa é fazer a criança aprender fazendo. Ou seja, se você pegar o nosso material, os nossos livros, tanto o livro do professor quanto o livro do aluno, nós temos a matéria, a metodologia, e temos inúmeros momentos onde os alunos e também o professor são chamados a pesquisar, a buscar outras fontes de informação e trazer isso para a discussão dentro de sala de aula. Então a gente tem buscado exatamente esta construção do saber através do movimento do aprender fazendo, é o que a gente fala hoje dentro do SESI, e a gente tem tido bons resultados, tanto que a gente está ofertando às diversas prefeituras do estado de São Paulo esse sistema também. A gente tem algumas experiências muito boas. Aqui temos em Araraquara todo o sistema de do ensino fundamental da Prefeitura de Araraquara é SESI. Aqui em Tietê nós iniciamos aqui pertinho da gente também este ano. E os resultados falam por si próprios. Se a gente pegar os resultados a nível das provas que medem o desempenho, como o IDEB, por exemplo, o SARESP, aquelas prefeituras que implantaram o sistema SESI de ensino já tiveram antecipadamente alguns dos resultados que elas teriam apenas em 2015 e 2020. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque faz com que cada vez mais nós tenhamos a certeza de que estamos no caminho certo e que realmente o sistema de ensino SESI é um sistema diferenciado. O SESI também oferece a formação para adultos, Marcelo? Sim. O SESI, aliás, pioneiro nesse processo, pioneiro, eu diria até mundial, porque não existem modelos igual a esse no mundo, somente no México há alguma coisa parecida, mas o SESI, juntamente com a Fundação Roberto Marinho, da Rede Globo, nós desenvolvemos aí o que nós chamamos de Telecurso 2000, que agora é o novo telecurso, né? Toda a metodologia é do SESI, e a Fundação Roberto Marinho, utilizando da estrutura de televisão, fez, na verdade, uma teleaula, vamos dizer assim. Esse é um exemplo que o SESI desenvolve há muitos anos e que tem muito sucesso. E a gente atende basicamente também no ensino fundamental, geralmente do quinto ao nono ano, e também no ensino médio para jovens e adultos também, do primeiro, segundo e terceiro colegial. Esta é uma oportunidade para fazer com que aqueles adultos que não tiveram condição de terminar os seus estudos possam continuar os seus estudos e ir mais além. Nós temos inúmeros exemplos no estado de São Paulo inteiro e no Brasil inteiro de pessoas já com 40, 50 anos que fizeram o telecurso do SESI e acabaram entrando em universidades, faculdades, fizeram mestrado, doutorado. Então são exemplos muito bonitos da oportunidade de você voltar a estudar e partir para um novo momento na sua vida. Então, essa inclusive é um material que o SESI desenvolveu e que hoje faz sucesso aí no Brasil inteiro. Há cursos também para geração de renda aí da dona de casa, enfim, alguns cursos profissionalizantes? Sim, na verdade nós não chamamos de cursos profissionalizantes, mas chamamos de cursos de geração de renda ou capacitação para a geração de renda. Aqui, vou falar especialmente de Piracicaba, nós trabalhamos com alguns cursos nessa área de geração de renda, com foco basicamente em cursos de nutrição. Então eu tenho lá 2 profissionais que trabalham com um programa muito também de sucesso que o SESI desenvolveu, chamado Alimente-se Bem, né, que é um programa que fala sobre o reaproveitamento integral dos alimentos e, obviamente, com mais saúde, mais saudável e, ao mesmo tempo, com um custo mais baixo. Então, o Alimente-se Bem é um programa que nós desenvolvemos desde 1999 e a gente já atingiu diversas pessoas no estado de São Paulo. E essa capacitação ela pode ser de 10 horas, temos uma capacitação de 24 horas ou até em palestras. E temos também geração de renda, então pães, salgados, bolos, cozinha oriental. A gente também nós propiciamos esses cursos para a população, população em geral, não há distinção se ele é trabalhador da indústria ou não, qualquer um pode ligar lá no SESI ou dar um pulo até lá e ver como é que funcionam os cursos.
E também temos alguns cursos na área, por exemplo, de costura e moda. A gente trabalha lá com moda e tendências, então a gente geralmente faz peças de roupa ou então faz bolsas, então a gente ensina também a fazer essa atividade. Né? Tem cursos que são pagos e cursos gratuitos. Isso. Né? O Alimente-se Bem, por exemplo, é um curso gratuito. Isso está lá no cerne da nossa estratégia, ofertar este curso, que é um curso mais voltado à educação nutricional, gratuitamente. Os cursos de geração de renda, eles têm custo, mas são custos altamente acessíveis às pessoas, nada que possa ser muito pesado ao seu bolso. Né? E a gente também, dependendo da pessoa, se ela é uma pessoa de baixa renda, isso é importante a gente dizer, ela também não paga para fazer atividade. Como é na escola, voltando um pouquinho à questão da escola, então, por exemplo, as pessoas que adentram ao SESI e que conseguem, no processo seletivo, passar e ter os seus filhos na escola, se ele não tiver condições de pagar, ele não paga, é totalmente gratuito. Hoje existe uma taxa para se estudar no SESI, mas se a pessoa comprovadamente disser que a renda familiar for inferior a um determinado teto que a gente coloca, em torno de 600 e poucos reais, ele não paga nada, tá certo? Ele goza de uma isenção e não paga nada, né? E gostaria também de voltar um pouquinho na educação para falar do ensino médio. O SESI, até 2007, não tinha o ensino médio, mas nós observamos que há uma carência muito grande do ensino médio no estado de São Paulo. Se nós formos observar, basta qualquer um de nós entrarmos nos sites, por exemplo, de educação do próprio governo do estado de São Paulo, nós vamos ver, se nós pegarmos Piracicaba e região, que nós temos um déficit muito grande de vagas no ensino médio. O SESI, então, decidiu partir para este lado também, ou seja, vamos ofertar no ensino médio, que já era uma necessidade nossa de muitos anos, mas vendo essa situação que nós temos hoje na educação brasileira, nós decidimos entrar no ensino médio para que a gente possa, então, reter os nossos alunos e que sobrem mais vagas do ensino médio para que a população possa também usufruir não só do Estado, mas também do SESI. A gente também tem à disposição algumas vagas no ensino médio também para pessoas da comunidade. Geralmente quem termina o 9º ano com a gente adentra ao ensino médio, mas sempre tem uma outra vaga que a gente acaba disponibilizando no 2º ano, no 3º ano, também no mesmo esquema de processo seletivo. Né? Visitando o site, participando aí do sorteio. Exatamente. Enfim, é importante conhecer as oportunidades que o SESI oferece. Mas o SESI não é só educação. Também é cultura, esporte, lazer, e é sobre isso que a gente vai conversar após o intervalo. Ok. Tá bom, Marcelo? Já. Então, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp,
o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta com o programa Opinião Agora, e hoje eu estou conversando com Marcelo Astolfi Mazei, que é diretor local do SESI. Nós estamos falando de toda a estrutura do SESI Piracicaba e o que essa estrutura pode oferecer para a população, enfim, que não é só para o industriário. Marcelo, antes do intervalo a gente comentou aqui que iria falar sobre a programação cultural, esportiva, a estrutura também física da unidade Piracicaba tem essa capacidade de oferta, né? Sim. Nós temos ali, dentro dos 74 mil metros quadrados, quer dizer, uma área de lazer muito grande, né, com ginásios, piscinas, canchas de bote, a pista de atletismo. A gente tem, vamos dizer assim, um ferramental muito grande e que oportuniza aí para as pessoas, na área de lazer e esportes, é para qualquer pessoa, não necessariamente para o beneficiário da indústria, toda aí uma série de ferramentas aí para eles poderem utilizar e usufruir daquele espaço, que é um espaço magnífico, né? E além disso temos também outros espaços, como o espaço do teatro. Temos um teatro para 320 lugares, muito bem equipado, com equipamentos de primeira, né, tanto no som quanto na luz, e que oferece uma programação muito vasta ao longo do ano, fora as atividades também de aulas de teatro, onde nós desenvolvemos aí com alguns grupos de adolescentes, de crianças, de terceira idade, de adultos, profissionais, semiprofissionais. Nós desenvolvemos diversas atividades dentro do teatro. Eu gostaria de talvez falar com você em partes, né? Então vamos para a área de esportes, né? Que a gente tem bastante coisa para poder colocar. Então, na área de esportes, nós temos ali pessoal, a gente não chama isso internamente, mas tem um clube muito grande, com ginásio, com piscinas e tudo mais, e ali qualquer pessoa pode usufruir daquele espaço, né? Hoje nós estamos com uma abertura do espaço para a livre utilização a partir das 5 da tarde, nos dias de semana até as 9 da noite, e nos finais de semana das 9 da manhã às 6 da tarde, disponíveis aí para a utilização da indústria e também da comunidade em geral. Então a gente tem ali, nós temos uma secretaria que atende a todas as pessoas que querem informação e quer utilizar do espaço, mas temos esse espaço para livre utilização e temos também algumas aulas que também estão disponíveis. Temos aulas de condicionamento físico, temos uma academia muito grande, muito bem equipada, que também está à disposição das pessoas. Temos aulas de natação, temos aulas de judô, temos aulas de futebol, temos aulas também de atletismo. Quer dizer, tem uma série de esportes, ginástica, em parceria até com a prefeitura. A gente tem lá um professor que está junto com a gente. Então essas aulas estão disponíveis e muitas delas estão atreladas a um programa chamado Programa Atleta do Futuro, que é um programa social que o SESI desenvolve com crianças também de 7 a 17 anos, e nós temos aí algumas modalidades, dentre elas o atletismo, o judô, o futebol, a natação, a ginástica rítmica. Então a gente tem algumas modalidades, não temos todas as modalidades, mas temos algumas modalidades que trabalham com este programa. O Programa Atleta do Futuro ele também é gratuito, ele não custa nada. O pai pode colocar o seu filho numa dessas modalidades que mais lhe interessa e ele participa dessas atividades ao longo do dia. E são atividades que têm um cunho esportivo, mas muito mais um cunho social, né? A gente, além de trabalhar o esporte, a gente trabalha valores, trabalhamos a parte de educação, uma série de coisas que são trabalhadas juntamente com o projeto, né? E o projeto o Programa Atleta do Futuro, ele tem agora um novo componente que está sendo desenvolvido, também para comentar um pouquinho dos tipos de esportes que nós temos lá. Nós estamos aqui em Piracicaba e mais 11 cidades aqui no estado de São Paulo, com a modalidade nova, que faz parte do aprendizado escolar e também do Programa Atleta do Futuro, que é o rugby, que é um esporte inglês, né,
eminentemente inglês, né? Foi desenvolvido na Inglaterra, é um dos esportes mais vistos no mundo e será esporte olímpico em 2016, exatamente aqui no Brasil. E o SESI, vendo esta oportunidade, decidiu então elaborar um projeto em parceria com o Conselho Britânico e a principal liga de rugby inglesa, e nós trouxemos 12 técnicos ingleses que estão aqui desde setembro do ano passado, desenvolvendo com as nossas crianças o esporte e também transferindo a tecnologia para os nossos professores, que o projeto ele é finito, ele vai terminar agora no final do ano, para essas 12 cidades, vamos trazer mais 9 para 9 outras cidades que vão estar em outros locais do estado de São Paulo, e esses 12 técnicos estão nos ajudando a conhecer um pouco mais, porque a intenção do SESI é que em 2016 nós tenhamos atletas que foram ex-alunos do SESI, foram desenvolvidos aqui e que possam estar presentes na Olimpíada de 2016, onde o rugby será transformado em esporte olímpico a partir desta data. Então, a gente também tem essas novidades, além do processo em si, do próprio aprendizado aqui no Brasil. Nós também tivemos a oportunidade de levar 12 crianças para a Inglaterra no mês de agosto, para que elas conhecessem de perto o esporte, os principais estádios, os principais técnicos. Ficaram uma semana na Inglaterra, com todas as despesas pagas pelo SESI. Tivemos uma criança aqui de Piracicaba que esteve presente e para eles foi muito bom, né? Então, o aprendizado do esporte, a cultura, a própria língua, que também nos interessa, que as crianças possam aprender, né? E como foi a aceitação no país do futebol de um esporte aí em inglês? Bom, o país do futebol é o país do futebol, né? É difícil a gente conseguir, vamos dizer assim, fazer sombra para o futebol, ainda mais no esporte totalmente desconhecido como o rugby, né? Mas assim, o que a gente tem notado é que as nossas crianças têm gostado. Nós criamos inclusive ao longo desse período uma liga. Essa liga de rugby são entre essas 12 cidades do estado de São Paulo. A gente reúne aí em grandes eventos a cada 2 meses, tem jogos, tem tudo, o pessoal tem gostado muito. Seria talvez uma leviandade da minha pessoa dizer, não, olha, a gente vai passar jamais o futebol, não tem como, e outros esportes que nós temos aqui, como o voleibol, que é um esporte bastante, vamos dizer assim, conhecido da mídia, e o pessoal tem uma atratividade muito grande. Mas o que a gente quer realmente é fazer com que o esporte seja conhecido e que a gente possa ceder alguns atletas para a seleção brasileira de rugby, que deverá jogar em 2016, e vamos buscar aí, pelo menos fazer um bom papel. Muito difícil você jogar com Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, que tradicionalmente jogam esporte há muitos anos, mas a gente vai ver se a gente consegue fazer a diferença nesse período aí, né? Vamos ver o que vai dar, né? E além disso, outros esportes, o atletismo mesmo, que é o que a gente tem aqui em Piracicaba. Nós somos polo de atletismo do SESI São Paulo no estado, e a gente trabalha aqui com um grupo de 25 atletas que vieram do infantil, do menor, do juvenil. Esses atletas vêm sendo treinados aí por uma equipe agora de 2 técnicos extremamente experientes, e a gente já tem alguns bons resultados. Nós temos aí 3 ou 4 atletas que são promessas aí, talvez 2 ou 3 deles deverão estar na Olimpíada de 2016, já com recordes nacionais e participando de todas as competições. Um deles agora em outubro, o Daniel Atanásio, é o nosso lançador de martelo. Ele é campeão brasileiro, tem a marca do juvenil no brasileiro. Nós devemos estar no Campeonato Sul-Americano de adultos, agora que será na Argentina em outubro. O menino deverá estar lá participando e representando o Brasil aí com as nossas cores do SESI também, né? E também as inscrições estão abertas para os Jogos Sim. do SESI. O que é os Jogos do SESI? Quem pode participar? Como é que funciona? Os Jogos do SESI faz parte também da área de esportes, né, na área do SESI. Na verdade, os Jogos do SESI ele é voltado basicamente à indústria. Então, na verdade, temos inscrições agora porque os Jogos terminaram, né? Geralmente começam em maio e vão até o final de agosto. Nós já fizemos o encerramento. E a gente tem diversas indústrias que participam com diversas modalidades. Então, além das modalidades tradicionais, como futebol, como vôlei,
como basquete, como futebol de salão e tudo mais, nós também trabalhamos com outras modalidades bastante interessantes, como kart, como pescaria, paintball, por exemplo. A gente tem uma prova disso. Tivemos esse ano uma novidade onde nós tivemos alguns desses atletas, na verdade, que gostam de cantar. Nós tivemos o Talentos da Indústria dentro do nosso teatro, com toda a estrutura. O pessoal foi lá, cantou, valendo pontuação para os jogos do SESI. Tivemos aí a eleição da Miss dos jogos, né? Isso é bem legal, porque a gente, além de tudo, além de ser uma competição, a gente sabe que competição é algo que todo mundo quer ganhar e tudo mais, mas assim, no final a gente tem uma confraternização muito grande dessas pessoas que fazem com que o nosso trabalho seja bastante gratificante, né? Agora, falando um pouquinho de cultura, a gente sabe que o SESI tem uma estrutura para espetáculos importantes que acontecem na nossa cidade e atualmente tem uma programação vasta aí que é durante a semana toda, né, Marcelo? Sim. Quais são os critérios desses espetáculos para trazer esses espetáculos para a cidade? E eu gostaria de saber também se existe aí um incentivo para os artistas locais. Sim. A nossa área de cultura vem crescendo muito nos últimos anos. É uma área que tradicionalmente trabalhava teatro e aulas de teatro, tanto que chamava-se Núcleo de Artes Cênicas, né? E a partir de uns 3 anos para cá, ela se chama Centro de Atividades Culturais. Com isso, ampliou-se o leque de atividades. As aulas continuam, né? Nós temos aulas que, em tese, prioritariamente seriam também para beneficiários da indústria, mas nós atendemos a comunidade de uma maneira geral, tanto que nós temos grupos de teatro de terceira idade, de crianças do bairro, de crianças do SESI, de adolescentes, e também com alguns atores que já são atores e que estão aí no mercado. Então a gente tem dentro do Centro de Atividades Culturais, essa área de aulas. Então as inscrições são abertas geralmente no início do ano e agora geralmente foram abertos no final de julho para agosto. A gente já está com as aulas, já estão rolando. Agora para o ano que vem, provavelmente no final deste ano, no começo do ano que vem, a gente está com a abertura para inscrições para as aulas de teatro para o ano que vem. E também nós temos uma vasta programação cultural, que é essa programação, essa programação, ela assim, mistura não só atividades de artes cênicas, como música popular, música erudita, música instrumental, dança. E basicamente os critérios para que a gente receba essas atividades são hoje atualmente 2. Nós temos uma programação que a gente chama de programação corporativa, que é contratada em São Paulo, na sede da área de cultura do SESI, e essa programação vem para cá. Por exemplo, nós tivemos aí, no mês de agosto, nós tivemos o Chico César, né, que é um grande aí, músico, compositor, cantor, ele esteve conosco. Esta programação foi contratada por São Paulo. E a gente tem o que nós chamamos de projetos locais, que são contratações, o próprio nome já diz, locais. Então a gente, e é neste momento que a gente privilegia não é a palavra, mas nós damos a oportunidade para que os grupos da cidade possam atuar dentro do SESI. Infelizmente nós somos ou felizmente nós somos uma instituição que trabalha fortemente com as questões públicas. A gente é uma entidade privada, porém com características públicas, e eles precisam todos passar por um processo de edital de chamamento. Você tem um edital, o edital é bastante extenso, tem uma série de documentos que tem que apresentar, mas assim, nós vimos que com isso, quando começamos há 3 anos atrás, a gente começou a fazer com que os grupos, inclusive aqui da cidade, da região, começassem a se profissionalizar. Porque eu só posso pagar eu tenho que ter uma nota fiscal de produção, a gente não tem outra forma de pagar. Então, esse pessoal acabou também se profissionalizando, e também hoje nós temos uma oportunidade muito grande, né? Nós temos uma gama muito grande de grupos daqui da cidade que já participam conosco com as suas atividades, tanto de música quanto de arte. Esse ano a gente está bastante encavalado com a programação, porque a gente também passou por algumas reformas no início do ano, e reabrimos o teatro em julho. E aí o que aconteceu? Então a gente, para dar conta de tudo que havia sido contratado, a gente está nessa roda viva de espetáculos que começam às vezes terça-feira, terminam domingo, espetáculos de manhã, de tarde e de noite, alguns espetáculos que
podem ser vistos por qualquer pessoa, até com agendamentos, são espetáculos que são voltados para a escola, por exemplo. A gente tem muitos espetáculos que começam aí na parte da tarde, na parte da manhã, que são voltados para agendamentos de escola, não só as escolas do SESI. Nós recebemos muitas escolas da cidade que vão lá para conhecer esse nosso trabalho. Então, assim, nós temos muita coisa boa, até finalzinho de novembro, começo de dezembro, a gente está com essa agenda muito completa, está difícil até de achar espaço para a gente fazer as nossas atividades. E o mais importante, tudo isso não custa um centavo sequer para a população em geral, não é somente para o beneficiário. O beneficiário tem uma cota quando ele quer, o beneficiário da indústria. Mas, de maneira geral, está aberto. A gente abre geralmente a bilheteria dos eventos com 1 hora de antecedência, então basta a pessoa chegar, se for um espetáculo de renome, sempre lota, então tem que chegar um pouco mais cedo, mas assim, a bilheteria está aberta, é pegar o seu ingresso e entrar, não custa absolutamente nada, nem as peças, nem as apresentações teatrais, musicais, e de dança e tudo mais, e nem as aulas de teatro, são totalmente gratuitas, e esse é um trabalho que o SESI não abre mão, de efetivamente ofertar à comunidade de maneira gratuita esses espetáculos, porque a gente entende que a cultura também faz parte da melhoria da qualidade de vida das pessoas e a gente quer oportunizar isso. A gente tem muita gente do bairro, por exemplo, nós estamos num bairro ali carente, que frequentam as nossas atividades e esse é quando a gente fica muito mais feliz, é quando aquelas pessoas que estão ali, que não teriam oportunidade, por exemplo, de ir a São Paulo, assistir um bom espetáculo e ter que desembolsar um dinheiro grande para assistir esse espetáculo, ele pode ir no SESI gratuitamente e aproveitar esta oportunidade. Então vamos ter muita coisa boa por aí. A gente tem espetáculos agora nos próximos meses, vamos ter, até só o pessoal depois consultar a programação, mas vamos ter o Marcelo Nova, que foi do Camisa de Vênus, vamos ter o Marcelo Genesi, Ana Canhas. Então nós vamos ter alguns expoentes antigos e algumas pessoas que estão fazendo sucesso agora, que vão vir aí nesses meses aí até novembro, e vale a pena conferir, viu? Aquele telespectador que nos vê, vale a pena conferir, vá até lá, pegue o seu ingresso, gratuitamente, não custa absolutamente nada. E antes disso, se quiser também conferir a programação, para já se agendando por aí, é www.sesisp.org.br/Piracicaba, né, Marcelo? Isso, e também temos o Facebook. Também facebook.com/SESI Piracicaba, lá tem toda a nossa programação. Temos um blog de teatro também, que tem um link dentro do Facebook, você pode acessar o blog de cultura, não de teatro, perdão, o blog de cultura. Lá nós temos, por exemplo, uma amplitude maior do que é aquela peça, o que é aquela música, aquele show, aquilo que vai ser apresentado naquele dia, o que compõe, o que não compõe. Mas acessando nossa página, o sesisp.org.br/Piracicaba, ou o nosso Facebook, facebook.com/SESI Piracicaba, todas as informações sobre o teatro, sobre a música e sobre as atividades que rolam normalmente dentro do SESI estão ali inseridas, como os cursos, os nossos cursos de geração de renda, os cursos do Alimente-se Bem, os cursos nós temos um outro curso bem bacana que é de orçamento familiar. Pois é, pedi para você falar um pouquinho sobre isso. Então, o nosso curso de orçamento familiar, a gente sabe que todo mundo aí sempre muito apertado com dinheiro, aquela coisa toda, e muitas vezes as pessoas não conseguem programar-se, fazer um bom orçamento familiar. Então a gente também tem um curso chamado Administre o Seu Dinheiro de Forma Consciente. Inclusive nós vamos fazer uma experiência esse mês agora de outubro, nós vamos ofertar o curso aberto. Geralmente a gente leva também esses cursos para a indústria, mas nós vamos ofertar este curso agora em outubro, aberto à população, à comunidade. Quem quiser conhecer, basta também acessar a nossa página, a programação vai estar lá. Vai ser bem interessante. Projetos. O que vem por aí com o SESI? Existem alguns projetos que estão em andamento? Olha, na verdade, assim, nos últimos anos, o que nós tivemos de novos projetos foi muito grande. Nós tivemos uma virada muito grande naquilo que a gente já naturalmente fazia. A cultura mesma é um exemplo disso, Tínhamos lá aulas de teatro, algumas peças de teatro, agora não, temos um leque muito maior, que ainda está sendo discutido, por que caminho que nós vamos e tal, mas sempre projetos novos estão acontecendo no SESI. Por exemplo, nós devemos trazer agora para o ano que vem uma série de cursos de educação continuada,
coisa nova para o SESI. Essa educação continuada vai versar sobre o quê? Sobre informática, sobre cursos voltados à capacitação e motivação das pessoas, cursos voltados para a área de saúde. Nós temos uma série de cursos que estão sendo já formatados, alguns deles já formatados, que deverão estar à disposição a partir do ano que vem, internamente, e também voltado para aquela indústria que tiver interesse em contratar esses cursos. Mas assim, nós estamos com um leque bastante grande, já fechando, com parceria inclusive do SESI de Santa Catarina, que está nos auxiliando nesse processo, para nós é uma novidade também, e alguns cursos técnicos que o SESI lançou já este ano e está lançando a partir do ano que vem, né? A gente também decidiu entrar nessa área de cursos técnicos, o SESI como um todo, e a gente já tem um curso técnico de lazer, que é na cidade de Brotas, temos um curso técnico de segurança do trabalho, que é na cidade de São Paulo, e estamos analisando quais tipos de curso nós poderíamos trazer para cá. E também nós teremos no ano que vem um curso técnico sobre teatro, voltado ao teatro musical. É um projeto grande, um investimento muito grande que o SESI está fazendo na produção do espetáculo, que já está acontecendo, também gratuito no nosso Teatro do SESI em São Paulo, chama Madrinha Embriagada, uma adaptação e direção do Miguel Falabella, que nós contratamos para fazer esse trabalho para nós, e coordenado por um grupo de atores, comandado pelo Alexandre Bassic, que é um dos principais atores de musical do Brasil, e junto com outros atores de renome no musical brasileiro. O foco é formar atores para trabalhar em musicais. Se a gente for falar dos musicais da Broadway, dos musicais que encantam a todos, uns 10 anos para cá, 15, 10 anos, isso também veio para o Brasil com uma força enorme. Hoje temos produções que, inclusive, não deixam nada a desejar as produções americanas. Então, a gente decidiu entrar nesta área, formar os novos atores em teatro musical, porque os atores eles acabam sendo formados ali na lida, no dia a dia. Então, os atores que temos hoje, que são famosos, vieram do teatro, lógico, com uma gama, com uma bagagem, mas não passaram por nenhuma capacitação em teatro musical. Então, a gente trouxe, esse grupo viajou para o exterior, esteve lá vendo como é que as escolas americanas trabalham, que as escolas britânicas trabalham, nessa questão do teatro musical. E aí vieram para o Brasil. E está aí a dica, o espetáculo do Miguel Falabella acontece geralmente de quinta a sábado, do SESI, perdão, não do Miguel Falabella, dirigido pelo Miguel Falabella, acontece de quinta a sábado no Teatro do SESI, Avenida Paulista 1313, e também totalmente gratuito. Quem tiver interesse em dar um pulo em São Paulo, conhecer o projeto, assistir a peça, tem que entrar no site do SESI, sesisp.org.br. Lá vai ter um link para você fazer, inclusive, a sua reserva online do ingresso. Não precisa ir lá em São Paulo, ficar 2 horas nas filas. Não, você pode fazer a sua reserva antecipadamente no site do SESI e você, com certeza, irá assistir um belo espetáculo musical que está realmente encantando aí o pessoal, para um espetáculo de quase 3 horas de duração. As escolas também, as escolas em modo geral estão convidadas, as escolas aqui de Piracicaba, que quiserem fazer também o seu agendamento para ir conhecer, porque tem espetáculos de dia, espetáculos de noite. Então vale a pena, porque é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo. Bacana, Marcelo. Olha, o nosso tempo vai chegando ao fim, a gente tem tanta coisa para falar, é um projeto tão bonito. Gostaria de parabenizar você, o SESI, pelo trabalho importante que realiza, não só naquela comunidade local, mas para todo o município. As pessoas se deslocam, pegam filo, pegam ingresso, gostam muito de participar das atividades do SESI. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós é que agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui no seu programa e sempre quando for necessário para esclarecer alguma coisa ou falar um pouquinho mais do SESI, dos nossos projetos, a gente está à disposição. Obrigado a você, telespectador. Aproveite, principalmente o teatro, que temos ali peças, música, totalmente gratuito. Vá até lá, conheça o espaço, nosso espaço é maravilhoso. Muito obrigado, Alessandra, pela oportunidade, obrigado a TV Opinião e até uma próxima oportunidade. Uma excelente tarde para você. Obrigado. E o programa Opinião Agora fica por aqui e eu gostaria também de convidar você para visitar a página do SESI, que é www.sesisp.org.br/Piracicaba, para conhecer a programação e poder aproveitar gratuito.
Nós nos encontramos amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.